Bom dia, bem-vindos ao trabalho de Biologia, apresentado por Abel, Marcos Itiel e Gustavo Abraão. Tecido ósseo. Ele é um tipo especial de tecido conjuntivo. Ele possui matriz extracelular com uma porção orgânica e inorgânica. A porção orgânica ela é rica em colágeno e a inorgânica é rica em fosfato e cálcio. Os tipos celulares são o osteoblasto, que produz porção orgânica da matriz óssea, os osteócitos, que são os osteoblastos após ficarem presos na lacuna após a síntese da matriz, e os osteoclastos, que são células mósseis relacionadas com a reabsorção óssea. A classificação dos tecidos ósseos são primário ou imaturo, possui fibras colágenos e estão dispostas em várias direções. Secundária ou maduro, substitui o primário e as fibras colágenas organizam-se em famílias em torno de canais. O compacto não apresenta cavidade visível. E o esfônico, que possui espaço intercomunicante. Sangue. Os componentes do sangue são plasma sanguíneo, osteócitos, leucócitos e as plaquetas. O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. Possui 90% de água. No sangue a gente tem a hemácia. Ela é responsável por transportar oxigênio e gás carbônico. Elas são anucleadas, têm um formato de disco e são vermelhas devido à presença de hemoglobina. Também temos os leucócitos, que eles estão relacionados com a defesa do organismo. Eles são incolor e podem ser classificados em agranulócitos e granulócitos. Temos as plaquetas, que são fragmentos de megaciócitos. Não são células propriamente ditas e atuam na coagulação. E as doenças que o sangue pode causar, é a leucemia, anemia e hemofilia. Sistema linfático. Possui o baço, que é a reserva de sangue. Ele produz anticorpos e hemácias e faz a liberação de hormônios. O timo, que é considerado o órgão linfático por ter grande número de linfócitos, e a única função dele é produzir linfócitos. O linfônodos, que armazena células brancas e também libera linfócitos pela corrente sanguínea. A função dele é a redução de fluidos em excesso nos tecidos corporais, absorção de ácidos e produção de células imunes. Possui as amígdalas e elas produzem linfócitos. E a faringe, ela produz tecido linfático e adenoide. Tecido conjuntivo propriamente dito. As suas funções são sustentação, preenchimento e une os tecidos e as estruturas. Frouxo. Preenche os espaços não ocupados por outros tecidos. Denso. Não modelado. Fibras colágenas desorganizadas. Sustenta outros tecidos, exemplo a derme. Modelado, mais resistente. Une os músculos aos ossos, formando os tendões. E todos os tecidos conjuntivos se organizam de uma mesma camada embrionária, que é a mesoderme. Componentes: matriz extracelular, abundante em água, proteínas, carboidratos e lipídios. Fibras: são elásticas, colágenas e reticulares. Células: fibroblastos, fibrócitos, adipócitos, mastócitos, mesenquimais, macrófagos e leucócitos. O tecido conjuntivo adiposo, ele é geralmente conhecido pelo predomínio de adipócitos, que são nada mais nada menos que são aquelas adiposas. E também, quando a gente fala de tecido conjuntivo adiposo, você também pode dizer que ela é uma epiderme, pois todo tipo de gordura que fica debaixo dos braços, por exemplo, das pernas, de dedos ou em qualquer lugar da parte do corpo, nós estamos falando de tecido adiposo, pois o tecido adiposo é geralmente isso.
E o que é o tecido adiposo? Que caracteriza essa célula? Ela é basicamente gordura, pois ela caracteriza por uma célula que consegue ter um vasto armazém de gordura, que são as células adiposas. E do tecido adiposo, nós temos as funções, que também temos a reserva de energia, que é por causa dela que a gente consegue ficar muitas horas sem comer ou até dias. Ela serve como uma espécie de geladeira do nosso corpo humano. Também ela tem a função de isolamento térmico, onde ela consegue armazenar calor e impedir muitas das vezes a passagem do frio, por exemplo. Como animais como as morsas, elas possuem o tecido adiposo e por isso que elas conseguem suportar baixas temperaturas lá na Antártica. E também ela também pode servir como proteção, ou seja, quando a gente leva um soco, algum impacto, não vai diretamente para os nossos ossos ou para os nossos órgãos, vai geralmente para o tecido adiposo, já que fica debaixo da pele. E também ela tem a característica de gerar calor. Tecido conjuntivo reticular. Os tecidos conjuntivos apresentam elevada quantidade de substância intercelular e originam-se do mesenquima, que é um tecido embrionário. Suas funções são preencher, estabelecer conexão entre os diversos tipos de tecidos ou órgãos, transportar substâncias e auxílio na defesa. Constituição: amorfas ou fibras, que dentro das fibras tem o colágeno, os reticulares e elástico. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ele é nada mais nada menos conhecido como a cartilagem. Ela apresenta muita consistência firme, porém flexível. Também é responsável pela sustentação corporal. Ela também reveste superfícies articulares e facilita o movimento das partes revestidas por cartilagem e também amortece impactos diretamente a ela. Ela possui funções como sustentação, proteção e flexibilidade. As características do tecido conjuntivo cartilaginoso é a ausência do neural e vascular, ou seja, a cartilagem ela é incapaz de sentir dor por conta que ela é avascular e aneural. Mas por que quando a gente fura a orelha, por exemplo, toma um soco na orelha, a gente ainda é capaz de sentir dor? Isso é por conta do pericôndrio, que é como se revestisse a cartilagem, é como se fosse uma pele que basicamente reveste a cartilagem. E quando a gente sofre alguma lesão na cartilagem, o pericôndrio ele que separa a cartilagem, ele cria tipo meio que uma separação e acumula um líquido entre o pericôndrio e a cartilagem, que é mais tarde, depois preenchido pela própria cartilagem. E por isso que geralmente lesões sofridas nesses locais são geralmente deformadas. O tecido conjuntivo cartilaginoso é formado por uma substância chamada matriz, que é composta basicamente por colágeno, elastina, glicoproteínas, proteoglicanos e ácido hialurônico, e também por células que dependem muito do metabolismo da pessoa. Quando essas mesmas células estão em alta atividade metabólica, elas são chamadas de condroblastos, e quando elas se tornam inertes, elas são chamadas de condrócitos. E vamos para as fibras das cartilagens. As fibras elas são como um tipo de cartilagem e nós temos a hialina, elástica e a fibrosa. A hialina ela é uma cartilagem bem pobre em fibra. Ela possui um aspecto bastante transparente, porém muito denso. Ela geralmente a gente encontra ela nas articulações e na traqueia. A elastina ela possui bastante fibra, mas não muito colágeno. Porém, ela possui bastante elastina, por isso o seu nome. Ela é bastante encontrada nas orelhas, ponta do nariz e na epiglode. E temos por último a fibrosa. Ela é muito cheia de colágeno, ela não possui o revestimento do pericôndrio, que é nada mais nada menos que essa pele que a gente falou, que eu comentei antes, e ela é muito resistente e ela é encontrada nos discos invertebrais. Tecido conjuntivo hemapoético. E o que é ele? O tecido hemapoético, ele é formado por fibras e tipos celulares que dão suporte às células. E ele é responsável pela produção das células do sangue e da linfa.